Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore. Amém. Quem está contente está na conferência, diz amém. Aleluia. Chi è felice di essere qui dice Amen. Amém. Senhor Jesus, hoje nós vamos desfrutar da situação da cura do cego de João 9. Oggi parleremo della guarigione del cieco di Giovanni 9. O título é Ver com os olhos do coração para ouvir a sua voz. Il titolo del messaggio è Vedere con il cuore e sentire la sua voce. Amém. Em João 9, de 1 a 3, Giovanni 9 da 1 al 3. caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versetto 2, i suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Essa foi uma situação diferente. Questa è stata una situazione diversa. Muitas vezes o Senhor andava e as pessoas pediam: Senhor, Jesus me cura. A volte il Signore camminava e le persone chiedevano: Signore, guariscimi. Mas nessa situação eles estavam andando e viram um cego de nascença. Ma in questa situazione loro camminavano e hanno visto questo cieco fin dalla nascita. O cego não percebeu quem estava passando. Il cieco non ha capito chi stava passando lì. E os discípulos perguntaram, curiosos, né? E i discepoli erano curiosi per sapere. E falaram: bom, estamos com o mestre aqui, da parte de Deus, vamos fazer uma pergunta difícil. Noi siamo qui con il maestro dalla parte di Dio, gli facciamo una domanda difficile. Esse cego nasceu cego. Questo cieco è nato cieco. Então, como ele está cego, ele tem que ter tido algum pecado. Ma come lui è cieco, lui avrà commesso qualche peccato. É o nosso conceito religioso. Questo è il nostro concetto religioso. Se acontece alguma coisa ruim na sua vida, fiz alguma coisa de errado. Se ti succede qualcosa di cattivo nella tua vita, logo pensi subito: cosa ho commesso di sbagliato? Quem já pensou assim? Chi ha già pensato così? Acontece alguma coisa ruim. Ai, pequei. Se succede qualcosa di brutto, ma cosa ho fatto? Ho peccato. Claro, quando acontece alguma coisa estranha na sua vida, busque o Senhor. Quando capiterà una cosa strana nella tua vita, cerchi il Signore. Talvez, de fato, o Senhor quer mostrar algo para você. Infatti, Dio può farti vedere qualcosa. Mas, em algumas outras situações, irmãos, simplesmente acontecem situações para quebrantar o nosso ser. Ma in altre situazioni succedono queste cose per spezzare il nostro essere. Às vezes a gente está muito arrogante, muito orgulhoso. A volte siamo troppo arroganti o orgogliosi. Acontecem situações que mostram como nós somos frágeis. E queste situazioni ci fanno vedere come siamo deboli. E aí nós nos abrimos ao Senhor. E così ci apriamo al Signore. Não é assim? Non è così? Mas você não é pior do que a outra pessoa. Ma tu non sei peggio dell'altra persona. Na verdade, todos somos pecadores. In verità siamo tutti peccatori. Todos merecemos só coisa ruim. Tutti meritiamo solo delle cose brutte. Não é verdade? Vero? Todos merecemos ser cegos. Tutti meritiamo essere ciechi. Todos merecemos estar doentes. Tutti meritiamo essere malati. É só a misericórdia do Senhor que nos mantém fiéis. Ma è solo la misericordia del Signore che ci mantiene Que fedeli. nos mantém também saudáveis. E ci mantiene sani. Não é verdade, irmãos? Non è vero, fratelli? Não é a nossa força própria. Non è la nostra forza É stessa, a misericórdia do Senhor. ma è la misericordia del Signore. Então eles perguntaram assim: foram os pais ou foi ele que pecou? I discepoli hanno chiesto:
ma sono stati i genitori o è lui che ha peccato? Porque ele nasceu cego, né? Perché lui è nato cieco. Ah, então deve ter sido os pais. E allora sarà stato i genitori. E o outro fala, né? Então os discípulos, imagina a cena, começaram a discutir entre si. E immaginate la scena, i discepoli hanno iniziato a discutere tra di loro. Não, foi o pai. No, è stato il padre. Foi a mãe. No, la madre. Não, mas foi ele. No, è stato lui. Então o homem natural gosta de conversar coisas sem sentido. L'uomo naturale, all'uomo naturale piace pensare le cose senza senso. O Senhor Jesus respondeu no versículo 3, Ma il Signore ha risposto nel versetto 3. nem ele pecou, nem seus pais. Né lui ha peccato né i suoi genitori. Na verdade, parece uma resposta teologicamente incorreta. Questa sembra una risposta teologicamente incorretta. Porque todos pecaram. Perché tutti hanno peccato. Como que o Senhor Jesus fala assim, nem ele pecou, nem seus pais? E come può dire il Signore che non ha peccato né lui né i suoi genitori? Na verdade, o Senhor estava querendo dizer o seguinte, na verdade não interessa quem pecou aqui. Il Signore voleva dire che in questo caso non interessa chi ha peccato. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in Lui. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Guardate che cosa meravigliosa, fratelli. Começou com uma pergunta dos discípulos, È iniziato con una domanda dei discepoli, mas graças a Deus perguntaram para a pessoa certa, né? ma grazie al Signore loro hanno chiesto fatto la domanda alla persona giusta. E a pergunta deles culminou na cura daquele cego. E la loro domanda è risultato nella guarigione di quello cieco. Então, graças a Deus, vamos conversar com o nosso Senhor, né? Grazie al Signore, possiamo fare questa chiacchiera con il Signore. No café da manhã, o irmão nos falou que ele gosta de dialogar com Deus. Quando stavamo facendo la colazione, un fratello ha detto che gli piace dialogare con Dio. Vamos conversar com Deus. Possiamo conversare con Dio, Conversar com o nosso Senhor. parlare con il Signore. Quando nós fazemos a imersão, vamos usar esse trecho da imersão para conversar com Deus. Quando facciamo l'immersione possiamo utilizzare questo brano per chiacchierare con Dio. Amém? Amen? E aí, o versículo 4 e 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versetto 4 e 5. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene e in cui può operare. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 5. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Então, irmãos, o Senhor ele se mostrou como a luz do mundo. Amém? Allora, fratelli, il Signore si è mostrato come la luce del mondo. Agora vamos voltar um pouco para João capítulo 1, versículo 4. Torniamo indietro a Giovanni 1, versetto 4. João 1, 4. Giovanni 1, 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Bom, para você entender melhor, vamos começar o João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Per farci capire meglio, partiamo dal versetto 1. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ele estava no princípio com Deus. Essa era nel principio con Dio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Deus faz todas as coisas por meio da sua palavra. Dio fa ogni cosa per mezzo della sua parola. Desde Gênesis a gente vê isso na Bíblia. Deus disse: haja luz e houve luz. Fin dal libro di della Genesi, possiamo vedere che tutto è per mezzo della parola. Dio disse e così fu. Toda a obra de Deus ocorre por meio da sua palavra. Tutta l'opera di Dio è fatta per mezzo della sua parola. No versículo 4 fala que a vida estava na palavra. Nel versetto 4 dice che la vita era nella parola. E a vida é a luz dos homens. E la vita era la luce degli uomini. É que nem o Tarek falou, o evangelho de João é simples, mas é profundo. È come ha detto Tarek, il Vangelo di Giovanni è semplice, ma è molto profondo. Você lê isso aqui e você fala, tá certo, né? A vida está na palavra,
e a vida é a luz. Quando leggi qui dice è giusto che la vita è nella parola e la parola è luce. Eu entendi, né? Io ho capito. Só que aí você começa a pensar um pouco, mas peraí, é meio complicado isso, né? Ma se pensi un po' di più, dici, ma è complicato questo. Por que não fala direto que a palavra é a luz? Perché non dice direttamente che la parola è la luce, Não, ele fala que a vida está na palavra ma dice che la vita è nella parola e a vida é a luz. e la vita è la luce. Por que isso? Perché questo? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela está escrita aqui nas nossas mãos, né? Fratelli, è perché la parola di Dio è scritta qui ed è tra le nostre mani. Mas se você não tira a vida da palavra, Ma se tu non prendi la vita che è nella parola, você não vai ter luz. tu non avrai luce, Você vai ficar morto. tu resterai morto. Muitas pessoas estudam as escrituras Tante persone studiano le scritture e estão mortos. e sono morte. A próprio apóstolo Paulo falou, a letra mata. Lo stesso Paolo ha detto che la lettera uccide. Onde está isso? E dov'è questo? É 1 Coríntios 3, não é isso? 1 Corinzi 3. É isso, Climaldi? Essa aqui também não estava no script, né? Non avevo preparato Senhor questo. Jesus. Não. Onde que está? A 2 Coríntios 3, obrigado. Amém. È 2 Corinzi 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Corinzi 3,6. Egli ci ha anche reso idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Amém. Essa letra aqui que Paulo está falando, irmãos, é a letra da Bíblia. Questa lettera qua che sta dicendo Paolo è la lettera della Bibbia. E ele falou com muita ousadia, a letra da Bíblia mata. E lui ha detto con molto decisamente che la lettera uccide. Talvez você não tenha nem coragem de falar isso, né? Forse tu non hai neanche il coraggio di dirlo, Mas está escrito aqui, a letra mata. ma c'è scritto qua che la lettera uccide, Mas o Espírito dá vida, ma amém? lo spirito vivifica. Ou seja, nós precisamos tirar a vida da palavra, Cioè, dobbiamo certo? prendere la vita che è nella parola. Por quê? Porque a vida está na palavra. Perché? Perché la vita è nella parola. Mas se você usar a palavra escrita para você tirar só ensinamentos, Ma se tu usi la parola scritta per trarre solo conoscenze, você vai morrer e matar. tu morirai e ucciderai. Primeiro você morre, Prima tu muore, depois você mata os outros. dopo tu uccidi gli altri. Porque você se sente muito certo, Perché tu ti senti molto giusto, ou dono convinto, da verdade. o padrone della verità. E aí você mata os E, outros. e così tu uccidi gli altri. Por isso que fala a letra mata. È per quello che dice che la lettera uccide. Mas, irmãos, nós estamos reaprendendo a tirar vida da palavra. Ma fratelli, noi stiamo imparando a trarre vita della parola. A vida está na palavra. La vita è nella parola. E por que a gente faz imersão? E perché facciamo Por l'immersione? que a gente faz grito de guerra? Perché facciamo grida di guerra? Para tirar a vida da palavra. Per trarre vita della parola. Para descobrir vida na palavra. Per scoprire la vita che è nella parola. E nós temos descoberto muita vida, né? E noi abbiamo scoperto tanta vita, vero? Nós temos ficado muito vivificados. Stiamo molto vivificati. Não é porque a imersão te dá vida. Non è perché l'immersione ti dà vita. Não é o grito de guerra que te dá vida. Non è il grido di guerra che ti dà vita. Mas a imersão traz a vida da palavra. Ma l'immersione ti porta alla vita della parola. O grito de guerra te ajuda a tirar a vida da palavra. Il grido di Mas- guerra ti aiuta a trarre la vita che è nella parola. Então essas ferramentas renovaram o nosso relacionamento para com a palavra. E questi strumenti hanno potenzializzato la nostra comunione nella parola. A palavra não ficou velha, La parola non è vecchia, mas nós ficamos velhos. ma noi diventiamo vecchi. Então o Espírito precisou dar ferramentas novas Allora lo Spirito ha avuto isso. bisogno di darci nuovi strumenti para a gente tirar a vida da palavra. per poter trarre vita della parola Ficar cheio de vida, né? e essere pieno di vita.
Ontem os adolescentes estavam pulando aqui, que bonito, né? Ieri gli adolescenti stavano saltando qui, è bello questo. Aí de repente eu vi o Christian voando aqui, uhul! E all'improvviso ho visto Christian che volava qui. Então, a vida está na palavra, irmãos. La vita è nella parola, fratelli. E o Senhor está usando os adolescentes para mostrar esse caminho para nós. Il Signore sta utilizzando gli adolescenti per farci vedere questa vita. E para que todos nós nos tornemos adolescentes. Affinché tutti possiamo diventare adolescenti. O irmão Grimaldi leu ontem para nós, o Senhor Jesus falou: quem não se torna como um desses pequeninos não pode entrar no reino. È come il versetto che ha letto Grimaldi, che se non diventiamo come quelli piccoli bambini, non entreremo nel regno. Então, não é só para os adolescentes ficarem vivos. Non è solo che gli adolescenti restino vivi, É para cada um de nós nos tornarmos è adolescentes. per ognuno di noi che possiamo diventarci Amém! adolescenti. Ó Senhor Jesus! Então, a ênfase que o Senhor está dando, né, hoje em casa de adolescentes, Quindi l'enfasi che il Signore ci sta dando oggi per la casa degli adolescenti claro, primeiro é para eles tocarem na vida. è certo che prima è per loro, perché loro possono toccare la vita, Porque eles são mais rápidos do que nós. perché loro sono più veloci di noi. Eles não têm muito conceito religioso. Loro non hanno tanti concetti religiosi, Então, eles aprendem a fazer ali a imersão, grito de guerra e fazem, né? così loro imparano a fare il grito di guerra e fanno. E nós somos um pouco mais lentos, né? E noi siamo un po' più lenti. Como é que é? Cosa? Com'è? Será que tem que fazer assim? Devo fare così? Mas, irmãos, irmãs, se você começa a fazer, você começa a ter vida, né? Amém, fratelli. Ma se tu inizi a fare, tu inizi ad avere vita. É a mesma palavra, È la stessa parola, mas agora está com vida. ma adesso c'è vita. Amém? Amém? E quando você desfruta da vida, a vida é luz dos E quando homens. tu tocca nella vita, la vita è luce. Aí você começa a enxergar as coisas de Deus, E così inizi a vedere le cose di Dio. certo? Giusto? Então, só a palavra direto não te dá luz. Quindi solo la parola direttamente non ti dà la luce. Você precisa primeiro ganhar vida. Tu devi prima guadagnare la vita. E aí, quando você tem vida, você tem luz. E quando hai vita, Amém? hai luce. Entenderam? Avete capito? Amém? E não é assim a sua experiência também? Você começa a desfrutar da palavra. E non è così anche la vostra esperienza? Tu inizi a toccare nella parola. E você começa a ganhar luz. E tu inizi a guadagnare la luce. Começa a enxergar as coisas. Inizi a vedere le cose. Por isso que é importante quando a gente faz a imersão, E per quello è importante quando facciamo l'immersione depois de conversar entre nós sobre o que nós desfrutamos. e dopo parlare tra di noi quello che abbiamo guadagnato. Aí você não precisa gritar, Non c'è bisogno di urlare, mas você conversa, né? ma tu chiacchiera, E aí sai parla. tanta luz, irmãos. E lì esce tanta luce, Nós fratelli. aqui estávamos, nós três aqui começamos ali a mexer o caldeirão, né? A conversar sobre a imersão. Eravamo lì noi tre che iniziavamo a mescolare la parola e guadagnare vita. Quanta luz, irmãos. Quanta luce, fratelli. E isso é o que o irmão Grimaldi leu para nós em Deuteronômio 6. È come abbiamo letto ieri, Deuteronomio 6. Deuteronômio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. Amém. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Deus não falou a palavra para ficar escrita na Bíblia. Dio non ha parlato la parola per essere rimasta lì sulla Bibbia. Deus falou a palavra para escrever no teu coração. Ma Dio ha detto la parola per essere scritta nel tuo cuore. O lugar da palavra de Deus é no nosso coração, irmãos. Il luogo della parola di Dio deve essere il nostro cuore. E como que a palavra entra no nosso coração? E come la parola entra nel nostro cuore? Versículo 7. Versetto 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Li inculcherai ai tuoi figli E delas falarás, e ne parlerai. assentado em tua casa, Quando te ne starai seduto in casa tua, andando pelo caminho, quando sarai per via, ao deitar-te, ao levantar-te. quando ti coricherai e quando ti alzerai. Ou seja, como que a palavra entra no nosso coração? Ossia, com'è che la parola entra nel nostro cuore? Inculcando. 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 È così che la parola entra nel nostro cuore. Inculcando. 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 Amém.
E o caminho que o Espírito deu é a imersão, né? E la strada che lo Spirito ci ha dato è l'immersione. E dela falarás. Olha, então, vamos fazer assim, esse inculcar é essa primeira fase da imersão, pulando. Quindi questo inculcare, possiamo fare la parola per l'immersione. L'inculcherai. E a segunda fase da imersão é essa segunda parte aqui, delas falarás. E la seconda parte dell'immersione è questa qua che dice ne parlerai. Então, nós precisamos falar entre nós sobre o que nós desfrutamos da imersão. Quindi dobbiamo parlare tra di noi quello che abbiamo guadagnato dell'immersione. E você fala sentado na sua casa. Tu puoi parlare seduto in casa tua, Às vezes em volta da mesa da comida, né? a volte seduti a tavola, Não de uma maneira chata, né? non in un modo banale, noioso, Mas uma forma cheia de alegria, ma in un irmãos. modo allegre. Se você fez imersão com seus filhos, os filhos também têm a palavra. Se tu hai fatto immersione con i tuoi figli hanno la Aí parola. cada um pode falar um pouco. E ognuno può parlare un po', Não muito complicado. non con complicazioni, Mas falando do seu desfrute. ma parlando di quello che hai guadagnato. Não é isso? Aí você está caminhando, você está de carro, você pode falar a palavra, né? E tu stai lì camminando o in macchina, puoi dire la parola. Ao deitar-te, ao levantar-te. Quando ti coricherai e quando ti alzerai. Aleluia! Os adolescentes, na casa de adolescentes, têm a prática de dormir com Deus e acordar com Deus, né? Nella casa degli adolescenti, loro hanno l'abitudine di dormire con Dio e svegliarsi con Dio. Eles acordam de manhã e já colocam a mensagem para ouvir, né? Loro si svegliano la mattina e mettono già il messaggio da E ascoltare. para dormir também, né? É com a mensagem ou é transcrição? E, per Transcrição. e anche per dormire loro fanno la trascrizione. Então, isso aí você está sempre em contato com a palavra. E così stai sempre in contatto con la parola. E eu pergunto para vocês, isso faz mal para alguém? Io ti domando, questo fa male a qualcuno? Talvez você pense assim, mas é muita palavra, né? Forse tu pensi, ma è troppa parola. Bom, não é muita palavra. Fratelli, non è troppa parola. Porque se você não faz isso, você fica com a cabeça cheia de vaidade. Perché se tu non fai così, la tua testa resta piena di vanità. Não é verdade, irmãos? Vero? Olha, eu vou falar para vocês, nós desfrutamos muito ontem da palavra, não é isso? Ieri noi abbiamo goduto tantissimo della parola, vero? Aí eu fui dormir, acordei com a cabeça vazia. Io sono andato a letto e mi sono svegliato con la Precisa testa vuota. encher de novo. Devo riempirla di nuovo. Não é que você não pensa em nada. Non è che tu non pensi a niente. Você pensa em um monte de coisa. Tu pensi in tante cose in contemporanea, Mas nada que vale. ma niente che vale la pena. Não é? Na verdade, você está cheio. In verità Di tu sei vaidade. pieno di vanità. Então nós precisamos substituir a vaidade pela palavra de Deus. Quindi Sabe? dobbiamo sostituire la vanità con la parola di Dio. Na nossa mente, La nostra mente nos nossos sentimentos também. e anche i nostri sentimenti. Substitui, né? Dobbiamo fare questa sostituzione. Primeiro entra a palavra, Prima entra la parola aí sai a vaidade. e esce la vanità. Entra a palavra, Entra la parola sai a vaidade. e esce la vanità. Aleluia! Alleluia! Quem quer fazer isso? Chi vuole fare questo? Amém! Então, irmãos, essa é a vida cristã. E questa, fratelli, è la vita cristiana. Essa é a vida da È la igreja. vita della Chiesa. E a casa de adolescentes nos ajuda a isso. E la casa degli adolescenti ci aiuta a far questo. O Grimaldi falou que eu ia falar hoje, né? Il Grimaldi ha fatto una pubblicità che dovevo parlare di questo Eu não oggi. sei o que ele estava falando, mas eu vou falar do meu sentimento. Io non so di cosa lui stesse parlando, ma io parlerò il mio sentimento. O encargo que o nosso irmão Pedro passou para nós L'incarico che il fratello Pedro ci ha dato é que nesses próximos 6 meses, è che nei prossimi 6 mesi toda a igreja tem que ter uma casa de adolescentes. ogni chiesa dovrà avere una casa degli adolescenti. Amém? Amen? Vou repetir. Toda igreja tem que ter uma casa de adolescentes. Ripeterò, ogni chiesa dovrà avere una casa degli adolescenti. Amém? Pelo menos uma. Almeno una. E aí você agora caiu na mente, né? E adesso tu sei nella mente. Como é que eles vão fazer isso? Come farò questo? Mas não tem tanto Ma adolescente non aqui. ci sono tanti adolescenti qui. Mas nós ouvimos muitos
testemunhos. Ma noi sentiamo tante testimonianze. Um irmão levantou e falou assim: irmãos, na minha localidade tinha 2 adolescentes. Un fratello si è alzato e ha detto: fratelli, nella mia località c'erano 2 adolescenti. Depois de alguns meses, tínhamos 20. Dopo alcuni mesi eravamo in 20. Uau, amém. Aí o outro Amém. levantou: não, na minha localidade tinha 1 adolescente. L'altro si è alzato e ha detto: nella mia località c'era solo 1. E depois de algum tempo tinha 10. E dopo Amém. qualche tempo eravamo in 10. Aí, uau, amém, né? Oh, bello. Aí o outro Amém. levantou e falou assim: irmãos, na minha localidade tinha 0 adolescentes. E l'altro si è alzato: fratelli, nella mia località non c'era nessuno, 0 adolescenti. E eu fui orar ao Senhor. E io sono andata a pregare il Signore. E aí o Senhor nos deu 15 adolescentes. E il Amém. Signore ci ha dato 15 adolescenti. Quer dizer, irmãos, na verdade, não adianta, não depende do que você tem antes. Quindi, fratelli, non dipende da quantità che tu hai prima. Depende de nós nos entregarmos ao Senhor. Dipende dalla tua consegna al Signore. Ele é o eu sou, Lui amém? è l'io sono. Ele faz as coisas existirem do nada. Lui crea le cose dal nulla. E outra, os irmãos estão falando assim, não vá agora visitar cidades novas sem adolescentes. E adesso i fratelli ci dicono: non andate a visitare una nuova città senza gli adolescenti. Até o Vitor estava falando ontem de visitar cidades novas, não é isso? Ieri Vitor ci parlava di visitare nuove città. Napoli, Napoli, Genova, Ancona, né? Ancona. Então tem alguns contatos aí. Ci sono qualche contatti lì. Agora nós temos que sempre levar os adolescentes. E adesso dobbiamo portare sempre gli adolescenti. Aleluia! Amém. Alleluia. E deixar eles fazerem a obra junto com a gente. E lasciarli fare l'opera insieme a noi. Na verdade, nós precisamos levar os irmãos a entrar na vida. Dobbiamo semplicemente portare i fratelli a toccare la vita. A esfera da vida, né? La sfera della A vita. esfera do espírito. Dello spirito. Então precisamos fazer mesmo grito de guerra, Allora, imersão, dobbiamo né? fare davvero il grido di guerra, l'immersione. Quem melhor para fazer isso do que os adolescentes? E chi meglio degli adolescenti per fare queste cose? Amém. É isso que era para falar, né, Grimaldi? É isso. Amém. Era questo che dovevo dire, Grimaldi? Isso mesmo. Amém. Era isso. Senhor Jesus. Bom, aí vamos lá para 1 João 1. Prima Giovanni 1. O Tarek já leu esse versículo, o Grimaldi leu. Tarek Então e eu tenho que ler Grimaldi. também. Tarek e Grimaldi hanno letto questo versetto, allora devo leggerlo anch'io. 1 João 1:1. Prima Giovanni 1:1. Aleluia. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Amém. Amen. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Amém. Claro, isso aqui se refere ao Senhor Jesus. E certo, questo si riferisce al Signore Gesù. Fica muito claro no versículo 2. Ed è chiaro nel versetto 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre. Mas aqui o João parece meio misterioso. Ma Ele não fala que é Jesus. Qui Giovanni fa un po' di mistero, non dice chiaramente chi è Gesù. Ele fala da palavra. Lui parla della parola, A palavra da vida. la parola della vita. Claro, a palavra da vida é Jesus. È certo che la parola della vita è Gesù. Mas eu lia isso aqui e falei assim, o João, ele ouviu Jesus, viu Jesus. E quando leggevo questo pensavo, Giovanni ha visto Gesù, ha toccato Gesù, Ele contemplou Jesus, as mãos deles apalparam Jesus. ha contemplato Gesù, ha toccato Gesù, Mas coitadinho de mim. ma povero me. Eu nasci 2000 anos atrasado, né? Io sono nato 2000 anni dopo, in ritardo. Então eu não posso mais tocar Jesus. Io non posso più toccare Gesù. Então por isso, irmãos, que João escreveu sobre o verbo, Ed è per questo che Giovanni ha scritto riguardo al verbo, sobre a palavra. riguardo la parola. Porque nós hoje, quando ouvimos a palavra, nós ouvimos Jesus. Perché oggi quando ascoltiamo la parola, ascoltiamo Gesù. Vou repetir.
Quando ouvimos a palavra, ouvimos Jesus. Ripeterò, quando ascoltiamo la parola, ascoltiamo Gesù. Amém? Amen? Então hoje nós amamos tanto a palavra profética. E oggi amiamo tanto così la parola profetica. Porque quando a palavra profética é falada, nós estamos ouvindo Jesus. Perché quando la parola profetica viene detta, stiamo ascoltando Gesù. Então eu quero aplicar esse versículo 1 assim. Volevo applicare quindi il versetto 1 così. Nós temos ouvido, nós ouvimos a mensagem. Noi abbiamo udito, ascoltato il messaggio. Nós temos visto. Aí nós temos a imersão impressa. Aí nós vemos a palavra. Noi abbiamo visto, quindi abbiamo l'immersione impressa, quindi vediamo la parola. Aí nós contemplamos, nós repetimos a imersão. E quando si dice contempliamo è che noi ripetiamo l'immersione. E apalpar, nós até mesmo transcrevemos a palavra. E toccare è quando noi trascreviamo il messaggio. Você percebe? Nós estamos nos envolvendo tanto com a palavra. Avete capito? Noi ci coinvolgiamo così tanto con la parola. Não só a audição, Non solo l'audizione, mas também a visão. ma anche la visione Até mesmo o seu tato, né? Para e você anche escrever. il tatto. Não é isso? Então, todos os sentidos envolvidos na palavra. Tutti i sensi sono coinvolti nella parola. Aí você vai entrando cada vez mais na vida. E tu tocchi ogni volta di più la vita. Você vai se apropriando da vida. E tu ti impadronisci della vita. E a palavra de Deus, a palavra profética, tem essa característica. E la parola profetica ha questa caratteristica. Quanto mais você imerge nela, Più tu ti immergi in lei, mais vida você te tira. più vita la puoi trarre. Amém? Na Amém? semana passada nós fizemos uma casa de adolescentes lá na Alemanha com saída de comportagem. Settimana scorsa abbiamo fatto Casa degli Adolescenti in Germania e siamo usciti per il E aí comportaggio. nós pegamos um parágrafo da imersão E abbiamo preso un paragrafo dell'immersione, e fizemos a imersão falando. abbiamo fatto l'immersione parlando, Aí nós transcrevemos a imersão. noi abbiamo trascritto l'immersione Aí nós escolhemos 5 palavras principais. e abbiamo scelto 5 parole principali E aí fizemos uma oração com aquelas 5 palavras. e abbiamo fatto una preghiera con quelle 5 parole. Nós gastamos 1 hora com um ponto da imersão. Noi abbiamo speso un'ora con solo un punto E dell'immersione depois nós saímos. e dopo siamo usciti. E aí foi muito, muito bom. Um adolescente nosso orou exatamente aquela oração que ele fez. E è stato bello perché un adolescente ha pregato esattamente quella preghiera che abbiamo scritto. E outros irmãos inventaram a oração, né? Inventaram. E altri fratelli hanno inventato delle preghiere. Mas aquele adolescente foi muito simples. Ma quell'adolescente è stato molto semplice. Simplesmente orou aquilo que ele desfrutou por 1 hora. Semplicemente ha pregato quello che ha goduto durante un'ora. Isso tocou tanto aquela pessoa. E questo ha toccato tanto la persona per cui ha pregato. Aí, outra experiência, irmãos. Nesse dia, primeira vez que eu preguei para um surdo. E un'altra esperienza è stata la prima volta che ho predicato a un sordo. Encontrei um surdo mudo. Ho trovato un sordo muto. Graças ao Senhor eu já o conhecia, porque ele trabalha comigo, né? Grazie al Signore lo conoscevo già perché lavora con me. Então eu sabia que ele lia os lábios, né? E così sapevo che lui leggeva le labbra. Então eu fiz uma oração por um surdo, irmãos. E così ho fatto una preghiera per un sordo. Ele invocou o fratelli. Senhor. E lui ha invocato il Signore. Levou o livro. E ha portato un libro. Os surdos estão ouvindo também, né? Amém. I sordo possono ascoltare adesso. Então, aí 1 João 1:3. Olha só. O que temos visto e ouvido, anunciamos. E così prima Giovanni Amém? 1:3 dice che quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo. Então, quando nós nos envolvemos com a palavra profética, Quando ci coinvolgiamo con la parola profetica, nós falamos o quê? cosa diciamo? Falamos essa palavra profética. Parliamo della parola O que você profetica. tem visto e ouvido. Cosa abbiamo visto e ascoltato. E é isso que toca as pessoas. Ed è questo che tocca le persone. Acho que você não está tão convencido ainda, né? Secondo me voi non siete così tanto convinti, Que nem vero? o irmão Pedro sempre fala, você não está convencido. Então vamos ler. Allora leggiamo una cosa. Em João 9, voltando para João 9, Tornando al Vangelo di Giovanni,
capitolo 9, Versículo 5, né? versetto 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, li spalmò sul fango sugli occhi. Ou seja, a saliva de Jesus misturou com a terra. Così la saliva di Gesù si è amalgamata alla terra. O que é a saliva de Jesus? E cos'è la saliva di Gesù? É a palavra que sai da boca dele. È la parola che esce dalla sua bocca. E o que é o pó da terra? E cos'è la polvere della terra? É o homem. È l'uomo. A palavra de Deus consegue se misturar com o homem. La parola di Dio riesce a mescolarsi con l'uomo. Parece tão diferente, Sembra così diverso, mas a palavra de Deus consegue tocar profundamente no coração do homem. ma la parola di Dio riesce a toccare profondamente il cuore umano. Mas precisa misturar. Ma bisogna mescolare. E aí Jesus pegou aquele lodo, aplicou nos olhos do cego, né? E così Gesù ha preso quel fango e ha applicato negli occhi del cieco. Claro, o cego não entendeu nada porque ele não viu o que Jesus tinha feito. Il cieco non ha capito niente perché lui non ha visto cosa ha fatto Gesù. Então Jesus falou assim: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, versículo 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Poi si dice che Gesù gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Então, irmãos, vamos ler em Hebreus capítulo 4. Leggiamo Ebrei 4. Hebreus 4:1. Ebrei 4:1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. 2. Poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Ou seja, tem pessoas que ouvem a palavra, mas não se lhes aproveita. Ciò vuol dire che ci sono delle persone che ascoltano la parola ma non trovano giovamento. Será que a palavra é ruim? Ma è perché la parola è cattiva? Não. No. De acordo com a Bíblia, a palavra, que é a semente do reino, a palavra é sempre boa. E secondo la Bibbia, la parola che è il seme del regno è buona. Lembra de Mateus 13? Vi ricordate di Matteo 13? Que o semeador saiu a semear? Che il seminatore è uscito a seminare? A semente é a palavra do reino? Il seme è la parola del regno. A semente nunca teve problema. Il seme non ha mai avuto problemi. O problema era a terra. Il problema era la terra. A terra é o coração. E la terra è il cuore. Então, a palavra de Deus, a palavra do reino, irmãos, é cheia de poder. Quindi, fratelli, la parola del regno è piena di potenza. É? Plena de potência. Piena di potenza. Amém. Mas o problema é a terra. Ma il problema è la terra. É o coração. È il cuore. Se o coração recebe essa palavra ou não. Se il cuore riceve questa parola o meno. E aqui ele fala, o que acontece? A palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. E qua dice che non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Como que está em italiano? Acompanhada? Non è stata assimilata. Non è stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Cioè chi l'ha ascoltata non ha assimilato per mezzo della fede la parola. Tá. É que o original, nem em italiano nem em português está muito bom. È che né in portoghese né in italiano questa traduzione rende il vero senso. Porque o original fala que a palavra não se lhes aproveitou por não ter sido misturada com a fé. Nell'originale dice che la parola non è stata assimilata perché non è stata mescolata con la fede.
A palavra tem que misturar com a sua fé. La parola deve essere mescolata con la tua fede. Tem que misturar como aquela saliva misturou com o pó da terra. Deve essere mescolata come la saliva è stata mescolata con la terra. Aí isso, irmãos, produz cura. È questo Amém. che produce guarigione, fratelli. Palavra de Deus La parola di Dio misturada com a fé. mescolata con la fede Igual a cura. è Amém? uguale a guarigione. Amém? Amen? Então a palavra tem que misturar com a sua fé. Quindi la parola deve essere mescolata con la tua fede. Por isso que o irmão Tarek falou para nós, a pior coisa é um coração perverso de incredulidade. É come ha detto Tariq, la cosa peggiore è un cuore incredulo, Coração que não crê na palavra. che non crede nella parola Não crê que essa palavra pode trazer vida. e non crede che questa parola può portarci vita. Não crê que essa palavra pode trazer luz. Non crede che questa parola porti luce. Aí a palavra vem e vai embora. Quindi la parola viene e se ne va E não te aproveita. e non ti porta nessun giovamento. Mas se a palavra vem e mistura com a fé, Ma se la parola viene e viene mescolata con la a fede, primeira coisa que você ganha é vida. la prima cosa che tu guadagni è vita E depois você ganha luz. e Amém? dopo guadagni luce. Ó Senhor Amen? Jesus. Conseguiram seguir? Amém? Siete riusciti a capire bene? Então, irmãos, nós precisamos sempre misturar a palavra com fé. Amém? Quindi, fratelli, dobbiamo sempre mescolare la parola con la fede. Efésios 1:19. Efesini 1,19. É? Então lê. É. La traduzione dice: infatti a noi come pure a loro è stata annunciata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede di coloro che l'avevano udita. Amém. Congiunta con la fede. Conjunta com a fé. Amém. Amen. Conjunta. Conjunta é estar junto ou é mais misturar? Misturar. É como misturar, né? Ó, é muito boa essa Conjunta. tradução, né? Então a palavra tem que misturar com a fé. Amém? Amém, amém. Efésios 1:19. Efesini 1,19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Efesini Amém. 1,19. Aspetta. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Segundo a eficácia da força do seu poder. Questa potente efficacia della forza Ele l'ha mostrata in Cristo. Então, irmãos, tem um poder tão grande na Quindi, palavra do Senhor. Quindi, fratelli, c'è questa potenza enorme nella parola del Signore. Para quem? Per chi? Para com o que crê. Per coloro che credono. Amém? Amen? Então nós vamos crer, amém? Quindi abbiamo bisogno di credere Receber essa palavra, essa potência, e né? ricevere Amém? questa parola, questa potenza. 1 Tessalonicenses 2:13. Prima Tessalonicesi 2,13. Grimaldi já leu ontem, Grimaldi l'ha letta ieri. vale a pena ler de novo, amém? 1 Tessalonicenses 2:13. Prima Tessalonicesi 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Amém? Amém. A qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amen. Per questa Amém. ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parole di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio e quale opera efficacemente em voi que credete. Amém. Então, irmãos, é tão importante nós cremos na palavra. Così, fratelli, è così importante credere nella parola. Quando você crê na palavra, você extrai vida da palavra. Quando tocchi nella parola, tu Bem? puoi estrarre vita della parola. E a vida é a luz. E la vita è luce. E aí você tem luz. E tu hai luce. Amém? E aí vamos voltar para João 9. Torniamo a Giovanni 9. Aí aquele cego foi curado, né? Così il cieco è stato guarito. Aí a partir do versículo 8, E a partire dal versetto 8 acontece muitas discussões. partono tante discussioni. E as discussões eram assim, era entre um cego que passou a ver E la discussione era tra un cieco che è appena iniziato a vedere e muitas pessoas que achavam que viam e não e viam nada. tante persone che pensavano di vedere ma non vedevano niente. Então é um ex-cego conversando com cegos.
è un ex cieco che chiacchierava con altri ciechi. Então, eles começam no versículo 8. Então, os vizinhos, os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Versetto 8. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Ele diceva: sono io. Mas peraí, você é aquela pessoa ali? Hã? Ma sei tu quella persona lì? Irmãos, quando o Espírito opera em nós mudamos. Fratelli, quando lo Spirito ci tocca, noi cambiamo. Você se torna outra pessoa. Noi diventiamo un'altra persona. As pessoas que te conheciam não reconhecem mais. Le persone che ti conoscevano non ti riconoscono più. Não era aquele coitadinho pedindo esmola? Non eri quel poverino che chiedeva l'elemosina? Você é aquela pessoa chorando, deprimida da vida. Non eri tu quella persona depressa che piangeva dalla vita? Ela tá cheia de alegria aí, Adesso sei pieno di gioia. falando do evangelho. Parla dell'Evangelo. Não é a mesma pessoa. Non sei la stessa persona. Aí você fala: não, sou eu mesmo. No, sono io davvero. É que eu mudei, né? È che sono cambiato. Aí eu falo: mas o que aconteceu? Ma lui ha detto: ma cosa è successo? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. 11. Ele rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloé e lavati. Io sono quindi andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ele só explicou o que aconteceu, né? Lui semplicemente ha spiegato cosa è successo. Mas eu fui lá na reunião e pulei com os adolescentes lá e fiquei assim. Io sono andato lì alla riunione, ho saltato con gli adolescenti e sono rimasto così. Peraí, mas não pode ser um negócio desse, né? Ma non è logica una cosa così. Tanto que levaram ele até os fariseus. Tanto che li hanno portato dai farisei. Não pode, né? Muito estranha essa história. Non è stata raccontata bene questa Versículo storia. 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E il versetto dice che li hanno portato dai farisei colui che era stato cieco. Irmãos, eu tenho um sentimento de ler isso aqui com vocês, porque acho que muitos de vocês tiveram algumas discussões semelhantes a essa nos últimos meses. Fratelli, io ci tengo a dirvi queste parole perché secondo me anche voi avete avuto questi tipi di domande negli ultimi mesi. Você fala e a pessoa não enxerga. Tu parli una cosa e la persona non vede. Você conta, a pessoa não acredita. Tu racconti e la persona non ci crede. Aí, mas essa situação, mas eu contei aqui, fez aquele cego dar testemunho pelo menos 5 vezes. E ho raccontato qui che questa situazione ha fatto quel cieco lì dare la testimonianza almeno 5 volte. Olha que coisa maravilhosa, né? Guardate che cosa meravigliosa. Então, aí os fariseus chamaram. E allora i farisei li hanno chiamato. 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. 15. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Aí os fariseus falaram: não, mas não pode ser. Ma i farisei hanno detto: no, ma non è possibile. É sábado. È sabato. Ele não, se esse homem é de Deus, ele não pode ter curado no sábado. Se questo uomo proviene da Dio, non può aver fatto guarigione di sabato. Quer dizer, não interessou para eles que o cego estava vendo agora. Allora non è interessato che il cieco ha ripreso la visione. Mas o importante é que era sábado, não pode desse Ma jeito. l'importante no, è sabato, non si può fare questo. Se você quer fazer uma cura, faça como deve ser feito. Se vuoi fare una guarigione, fai come si deve. Não sei se tem uma regra como fazer uma cura de cego, né? Não só se Mas no c'è- sábado não é. Non so se in quel tempo ci fosse una regola, un modo di fare guarigione a un cieco, ma di sabato non poteva Nós essere. tivemos muitas conversas chatas sobre esse assunto, né? Noi abbiamo avuto tante discussioni noiose riguardo a questo. Eu quero a reunião, mas
sem imersão. Ah, io voglio la riunione ma senza immersione. Esse negócio de grito de guerra eu não quero. Le grida di guerra io non ci voglio. Ou seja, eu quero que cure o cego, mas não pode ser no sábado. Io voglio la guarigione del cieco, ma non voglio che sia di sabato. Oh, Jesus quer curar no sábado. Ma Gesù vuole guarire di sabato. Quem é você para falar diferente? E chi sei tu per dire diversamente? O Espírito está liderando as igrejas a reunir dessa maneira. Lo Spirito sta conducendo le chiese a riunirsi in questo modo. Quem é você para falar que não pode? E chi sei tu per dire che non si può? Ué, você quer a cura, mas não quer no sábado. Tu vuoi la guarigione, ma non vuole che sia di sabato? Você quer a reunião viva, mas não quer fazer imersão. Vuoi la riunione viva, ma non vuole l'immersione? Ué, Vero? irmãos, vamos nos render ao Senhor, né? Arrendiamoci al Signore. Deixar o Senhor fazer como Ele quer fazer. Lasciamo che il Signore faccia come gli pare. Aí o 17, de novo perguntaram ao cego: que diz a respeito desse, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Versetto 17. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Ele rispose: è un profeta. Não pode ser. Ah, no, non va bene, non può essere. O 18, né? Olha a mente humana, né? Guardate la mente, com'è la mente umana. Como Jesus curou no sábado, ele não pode ser um profeta. Siccome Gesù ha guarito in un sabato, lui non può essere un profeta. Mas ele curou um cego. Ma lui ha guarito un cieco. Então ele não era cego. Allora lui non era cieco. Entendeu a lógica humana? Hai capito la logica umana? Então por isso que eles perguntaram assim: não, mas você não era cego. Perciò loro hanno domandato: ma tu non eri cieco? Tudo por causa do sábado, né? Tutto a causa del sabato. E aí chamaram, ele falou: mas eu era cego. E lui ha detto: ma io ero cieco. Não, traz os pais dele aqui. No, portate i loro genitori. Chamaram os pais, né? E hanno chiamato i suoi A genitori. 19, interrogaram: é este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Dizeis que nasceu cego, né? Como, pois, vê agora? E versetto 19. Hanno interrogato i suoi genitori così: è questo il vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? Vocês fazem parte desse complô aí, né? Quindi voi genitori fate anche voi parte di questo complotto? Estão inventando essa história junto? State inventando questa storia insieme? Aí os pais responderam, versículo 20. Sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego. I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio che è nato cieco. Mas não sabemos como ele está vendo agora. Ma come ora ci veda, non lo sappiamo. A quem ele abriu os olhos também não sabemos. E né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Non lo so, non ne voglio sapere. Pergunta para ele, idade tem e falará de si mesmo. Domandatelo a lui, ele è adulto, parlerà lui di sé. 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. 22. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Olha, irmãos, foi uma atmosfera de tanto terror ali. E quella è stata un'atmosfera così terribile que até tirou a alegria dos pais. che ha tolto anche la gioia dei genitori. Os pais deviam estar felizes da vida. I genitori dovevano essere felici Meu filho tá vendo? perché il loro figlio Ele não vai vedeva. precisar mais pedir esmola. Non avrà più bisogno di chiedere l'elemosina. Mas eles fizeram tanta pressão em cima Ma dos hanno pais fatto così tanta pressione sui genitori que os pais ficaram amedrontados, né? che i genitori hanno avuto paura. Puxa, vão me expulsar da sinagoga. Oh, no, non dirò niente perché mi espulseranno dalla sinagoga. Então eu vou falar o mínimo possível. Allora dirò il minimo possibile. É o nosso filho, nasceu cego, mas mais que isso eu não sei. Sì, confermo che lui è mio figlio, lui è nato cieco, ma più di questo non so dire. Aí tiveram que chamar de novo o cego, né? Quindi hanno chiamato ancora il cieco. Chama o cego de novo. Povero cieco. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Essi dunque chiamarono il cieco per la seconda volta e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. O Grimaldi falou ontem sobre glorificar a Deus, né? Il Grimaldi ha detto ieri su glorificare Dio. E nós glorificamos a Deus fazendo a sua vontade. E noi glorifichiamo Dio facendo la sua volontà. Não é dizendo glória a Deus. Non è dicendo gloria a Dio. Vocês acham que esses fariseus glorificaram a Deus? Ne pensate che questi farisei hanno glorificato Dio? Eles deram glória a Deus, mas não glorificaram a Deus de fato. Loro hanno detto gloria a Dio, ma effettivamente non hanno glorificato Dio. E ainda chamaram Jesus de pecador. E hanno ancora chiamato Gesù di peccatore. Olha a resposta do que era, o que fora cego, né? E c'è la risposta di colui che era stato cieco. 25. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém. Versetto 25. Egli dunque rispose: se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ti vedo. Amém. Bom, nós só contamos o que nós estamos vivenciando, né? Fratelli, noi raccontiamo solo quello che stiamo vivendo. Não precisa explicar muito. Non c'è bisogno di spiegare E tanto. às vezes as pessoas não E entendem. comunque le persone non capiscono. Não pode ser dessa maneira. Non può essere in questo modo. Eu não sei se não pode, eu só sei que eu estou vivo. Io non so se non si può, ma io sono vivo. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. As igrejas na Itália estão vivas. Amém. Le chiese in Amém. Italia sono vive. Amém. Senhor Jesus. Bom, aí perguntaram de novo. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? 26, né? Versetto 26. Essi allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Perguntaram de novo a mesma coisa, irmão. Hanno domandato ancora la stessa cosa. É chato esse tipo de conversa, né? È noiosa questo tipo di conversazione, Volta vero? sempre no mesmo assunto. Tocca sempre nella stessa Você questione. explica, né? E volta de novo, né? Tu Ó, spieghi Senhor e loro Jesus. chiedono ancora. Aí ele perdeu a paciência. E così lui ha perso la pazienza. 27. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? 27. Egli rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Porventura, quereis vós também tornar-se seus discípulos? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Lui si era arrabbiato. Ah, Senhor Jesus. 28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu. Ele nem sabia que ele era discípulo de Jesus, né? Mas discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Essi lo insultarono e dissero: tu sei discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. Eles batiam no peito e falaram: eu sou discípulo de Moisés. Loro erano fieri di essere discepoli di Mosè. Bom, provavelmente, se eles tivessem vivido na época de Moisés, teriam se rebelado contra Moisés. Magari se loro avessero vissuto nel tempo di Mosè, si sarebbero ribellati contro Mosè. É fácil você dizer que segue o profeta morto. È facile dire che tu segui il profeta che è morto, Porque você faz o que você quer. perché tu fai quello che hai voglia. Mas seguir o profeta que está vivo é ruim, né? Ma seguire il profeta che è vivo è difficile, Porque vero? você tem que fazer o que ele está falando. Perché tu devi fare quello che lui sta dicendo. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Aí o 30. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde é, e contudo me abriu os olhos. Versetto 30. L'uomo rispose loro: questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Se é tão ruim essa palavra profética, esse negócio da imersão, por que tá dando tanto resultado? Ma se è così brutta questa parola profetica, l'immersione, come mai porta tanti risultati? Por que tantas pessoas estão crendo no Senhor? Perché così tante persone stanno credendo nel Signore? Por que a vida da igreja está sendo reavivada? Perché la vita della Chiesa viene ravvivata? Por que nossos adolescentes estão malucos? Perché i nostri adolescenti stanno impazzendo? Estão cheios de vida. Sono pieni di vita.
Irmãos, tem coisa viva aí no meio, né? Fratelli, c'è una cosa viva in mezzo a questo. E como é que vocês não estão sabendo disso? E come mai non sapete di Vocês questo? falam que vocês são tão mestres da lei? Voi dite che siete maestri della legge? 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Olha só, irmãos, que situação interessante, né? Guardate che situazione interessante. Jesus não falou muitas palavras para aquele cego. Gesù non ha detto tante parole a quel cieco. Ele aplicou aquele lodo Lui ha applicato il fango e falou, vai ao tanque de Siloé. e ha detto di andare dal pozzo di Siloe. Mas por causa da resistência das outras pessoas, Ma a causa della resistenza delle altre por persone, causa da oposição dos fariseus, a causa dell'opposizione dei farisei, ele ficou muito claro quem era Jesus. a lui era molto chiaro chi era Gesù. Falou, não pode ser, esse homem tem que ser de Deus. Questo uomo deve essere di Dio, da parte Não, di irmãos, Dio. não vamos ter medo da oposição. Fratelli, abbiamo paura Às vezes a dell'opposizione. gente fica com medo, né? Ai, tá indo contra, tá falando A mal. volte pensiamo, stiamo andando contro, sto facendo del male. Na verdade, irmãos, a oposição só nos deixa mais firmes. In verità l'opposizione ci lascia più saldi. Principalmente quem está sendo transformado, quem está tocando na vida. Ah, mas eu não quero outro caminho, não é isso? Soprattutto a chi sta toccando nella vita, non vuole camminare su alta strada. 34. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Olha que dó, né? Guarda che tristezza. O dia da cura daquele cego, Il giorno della guarigione di quel dia de di quel tanta cieco, alegria, não é isso? un giorno così di tanta gioia nella sua vita, por causa dessa esfera da religião, ma per via di questa sfera della religione, os pais dele não se alegraram com ele, i suoi genitori non si sono rallegrati con lui os líderes religiosos o expulsaram. e i leader religiosi lo hanno cacciato via. Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Mas aí, olha o 35, irmãos. Ma c'è il versetto 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou-o. Aleluia. Ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ma Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Parece que Jesus estava esperando aquele cego ser expulso. Sembra che Gesù si aspettava che quel cieco fosse stato cacciato. E foi até ele, né? Ed è andato al suo incontro. Posso orar por você? Posso pregare per te? Crês tu no Filho do Homem? Credi tu nel figlio dell'uomo? Aí o 36, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E quelli rispose, chi è, Signore, perché io creda in lui? 37, Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. 37, Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Irmãos, essa resposta do Senhor Jesus, maravilhosa. Fratelli, questa risposta del Signore Gesù è meravigliosa. Quando que o cego viu Jesus? Quando il cieco ha visto Gesù? Perguntar para vocês, quando que ele viu Jesus? Vi faccio questa domanda, quando lui ha visto Gesù? Hã? Quando Jesus falou. Quando Gesù ha parlato? Quem mais? Qualcun altro? Hã? Jesus falou assim, você já me viu. Gesù gli ha detto, tu l'hai già visto. Mas peraí, ele estava cego. Ma aspetta, ma lui era cieco. Quando ele encontrou com Jesus, ele estava cego. Quando lui ha incontrato con Gesù, lui era cieco. Mas Jesus falou para ele assim, você já me viu. Ma il Signore ha detto, tu mi hai già visto. E agora eu estou falando com você. E adesso ti sto parlando.
Quer dizer o seguinte, irmãos, Vuol dire, fratelli, quando aquele homem ainda era cego, che quando quell'uomo era ancora cieco, ele já estava enxergando. lui stava già vedendo. Ele já estava enxergando, estava ouvindo a voz do Senhor. Lui stava già ascoltando la voce del É o que o Signore. Marquinhos falou, né? A voz do Senhor. È quello che ha detto Marcos, è la voce del Signore. O Senhor falou para ele, vai se lavar o tanque de Siloé. E lui, il Signore gli ha detto, va e lavati nel foi. pozzo. Ele foi e se lavou. E lui è andato lì e si è lavato. E voltou vendo, né? Ed è tornato vedendo. Ele não sabia como era a forma física de Jesus. Lui non sapeva com'era la forma fisica di Mas ele Gesù. já tinha visto Jesus com o coração. Ma lui aveva già visto Gesù con il suo Porque cuore. ele ouviu a voz do Senhor. Perché lui ha ascoltato la voce del Não é isso? Signore. Então ele viu o Senhor. Quindi lui ha visto il Signore. E ele estava agora ouvindo o Senhor. E lui stava adesso ascoltando il Signore. 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Ele disse, Signore, io credo, e l'adorò. Aleluia. Amém, Então, aleluia. olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vedete che cosa meravigliosa, A fratelli. questão de ver não é com os olhos físicos. La questione di vedere non è con gli occhi fisici, É os olhos do coração. ma gli occhi del cuore. Eu não tenho muito tempo agora ainda para entrar nisso. Non ho più tempo di entrare in questo argomento, Mas vale a pena ver alguns versículos. ma vale la pena vedere qualche versetto. Em Gênesis capítulo 3, Genesi 3, quando fala da queda do homem, não é quando isso? parla della caduta dell'uomo, Fala, quando a serpente estava conversando com a mulher, quando il serpente parlava con la donna, Gênesis 3, 5. Genesi 3, 5, 4 e 5. 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo conoscenza del bene e del male. O versículo 6 fala que ela comeu do fruto e deu para o seu marido e ele comeu. E il versetto 6 dice che lui ha mangiato del frutto e ha dato anche al suo marito. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. E il versetto 7 dice, allora si aprirono gli occhi ad entrambi. Certo? Aí o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, E il, se esconderam. e il versetto 8, poi udirono la voce di Dio, il Signore, e si nascosero. E em 1 Coríntios... Não, desculpa, 2 Coríntios 4... E 2 Corinzi 4, 2 Coríntios 4, 4. 2 Corinzi 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti. Sabe quando que o Deus desse mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos? Sapete quando Satana, che è il principe di questo mondo, ha accecato le persone? Quando o homem e a mulher tomaram do fruto que não era para comer. Quando l'uomo e la donna hanno preso dal frutto che non dovevano toccare. Mas Gênesis fala que abriram os olhos. Ma Genesi dice che hanno aperto gli occhi, si sono aperti gli occhi. E 2 Coríntios fala que fechou. E 2 Corinzi dice che ha accecato. O que aconteceu? Sono chiusi. Cosa è successo? Irmãos, na verdade você tem dois olhos. In verità, fratelli, noi abbiamo due occhi. Talvez quatro, né? Forse 4. Mas você tem os olhos, esses olhos da mente Tu hai gli occhi della mente e os olhos do coração. e gli occhi del cuore. Antes da queda do homem, o homem enxergava com os olhos do coração. Prima della caduta dell'uomo, lui vedeva con gli occhi del cuore. Quando o homem tomou do fruto que não era para tomar, Quando l'uomo ha preso del frutto che non doveva toccare, fechou os olhos do coração si sono chiusi gli occhi del cuore e abriu os olhos da mente. e si sono aperti gli occhi della mente. E aí o homem começou a ele mesmo decidir o que é bom e o que é mal. E l'uomo ha iniziato a decidere da se stesso cosa era buono e cosa non lo era. E não consegue mais ter comunhão com Deus. E non riesce più ad avere comunione con Dio. Não enxerga mais as coisas de Deus. Non vede più le cose di Dio.
Isso que aconteceu em João 9. È questo che è accaduto in Giovanni 9. O cego estava enxergando com os olhos do coração. Il cieco vedeva con gli occhi del cuore Os fariseus enxergavam com os olhos da mente. e i farisei guardavano con gli occhi della mente. Um não conseguia entender o outro. Uno non riusciva a capire l'altro. Um falava uma coisa, o outro estava totalmente entendendo outra coisa. Uno parlava di una cosa e l'altro capiva una cosa completamente Não, diversa. dizer que eles estavam em dois universos diferentes. È come se fossero in due universi diversi. Você está enxergando uma coisa Tu vedi una e cosa a pessoa enxerga com os olhos da mente e la persona guarda con gli occhi della mente. e você não consegue conversar. E voi non riuscite a trovare una quadra, Não é isso? vero? Irmãos, que bênção nós enxergamos com os olhos do coração. Fratelli, è una Amém. benedizione vedere con gli occhi del cuore. Efésios 1:18. Efesini 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração. Amém. Dice illuminati gli occhi del cuore, del cuore. Amém. Iluminados os olhos do coração. Amém. Illuminati gli occhi del cuore. Irmãos, bem-aventurados nossos olhos porque veem. Amém. Beati i nostri occhi perché vedono. Bem-aventurados nossos ouvidos porque E ouvem. beati i nostri orecchie che ascoltano. Porque os olhos do nosso coração estão abertos. Perché gli occhi del nostro cuore sono aperti. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem uma isca, que é o bem, não é isso? L'albero della conoscenza del bene e del male ha una esca che è il bene. Aí você fica ali encantado, que nem a Eva ficou com aquela árvore. E tu rimane affascinato dall'albero come Eva. Ah, mas está certo isso, né? Ah, ma è giusto questo, eh? Tem que ser assim. Deve essere così. Tá errado o que aquele irmão No, fez. è sbagliato quello che il fratello ha fatto. Aí você começa a abrir muito o olho da sua mente. E così apri troppo gli occhi della tua mente. E quanto mais abre esse aqui, mais fecha esse aqui. E più si aprono gli occhi della mente, più si chiudono Né? quelli del cuore. Começa a enxergar tudo que está errado. Tu inizi a vedere tutto quello che è sbagliato. Você sabe tudo que é certo e tudo que é errado. Tu conosci tutto quello che è giusto e quello che è sbagliato. Os irmãos ali estão errados. No, i fratelli lì sbagliano. Irmão, mas o que acontece? A vida vai minguando. E quello che succede è che la vita diventa fiacca. Em João 15 fala de permanecer na videira, não é isso? Giovanni 15 parla di rimanere nella vite. E as suas palavras permanecerem. Vamos terminar com esse, né? Finiamo con questo versetto. Tinha tanta coisa para falar ainda, mas Avevo tante cose da dire, ma falar. João 15, João 15, 7. Giovanni 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Irmãos, como que nós vamos manter os olhos do nosso coração abertos? Fratelli, come manterremo gli occhi del cuore aperto? Enxergando. Vedendo. Cheio de luz. Pieno di luce. Luz da vida. La luce della vita. A vida que está na palavra. La vita che è nella parola. As palavras permanecendo em nós. È la parola facendo dimora in noi. Isso eu contei hoje cedo. O Evangelho de João fala 14 vezes para nós permanecermos no Senhor. Il Vangelo di Giovanni, ho fatto i conti, ci dice 14 volte di rimanere nel Signore. Vou ter que ler alguns versículos aqui para vocês. Dovrò leggervi qualche versetto. Porque essa é a maneira, irmãos, dos nossos olhos do coração permanecerem abertos. Perché questo è il modo che gli occhi del nostro cuore restino aperti. Quem quer ficar com o olho do coração aberto? Chi vuole restare con gli Amém. occhi del cuore aperti? Porque lá em João 9, só para terminar ali o capítulo, né? È che lì in Giovanni 9, solo per concludere il Versículo capitolo, 39. il versetto 39, Prosseguiu Jesus: Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os não vejam, vejam, e os que veem se tornem cegos. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono, vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Quem que é aquele que não via? Chi era quelli che non via? O cego. Che non vedeva? Il cieco. Ele viu. E lui ha visto. E quem que é aqueles que viam? E chi erano coloro che vedevano? Eram os fariseus. Erano i farisei. Eles achavam que estavam vendo tudo, Loro ritenevano che vedevano di tutto, mas estavam cegos. ma erano ciechi. Aí eles entenderam ao 40.
E loro hanno capito, guardate il 40. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e Entenderam, gli né? dissero: siamo ciechi anche noi? Eles entenderam. Loro hanno capito. Então, eles estavam vendo tudo, Loro vedevano tutto, mas estavam cegos. ma erano ciechi. Irmãos, que nós não sejamos assim, né? Fratelli, che noi non siamo così. Você está entendendo tudo. Tu stai capendo tutto, Sabe o que é certo e o que é sai errado. cosa è giusto e sbagliato, Mas está cego para as coisas de ma è Deus. cieco per le cose di Dio. Aí o Senhor falou, né? 41, respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, vós vestes, subsiste o vosso pecado. Versetto 41, Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ou seja, se vocês fossem cegos, eu daria visão para vocês. Voleva dire che se voi foste ciechi, io avrei dato visione a voi. Mas como vocês estão vendo tudo, então vocês vão ficar no pecado. Ma siccome voi ritenete che vedete tutto, allora restate nel peccato. Olha como o Senhor faz as coisas, né? Vedete come il Signore fa le cose. Se você fala, Senhor, eu não estou vendo, me ajuda a ver. Ma se tu dici, Signore, io non vedo, aiutami a vedere, O Senhor abre os olhos do coração. il Signore ti apre gli occhi del cuore. Mas se você já está vendo tudo, Ma se tu vedi già tutto, está entendendo tudo, puoi capire tutto, não precisa de Deus, non hai bisogno di Dio, então você permanece no seu pecado. allora resti nel tuo peccato. Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Tá, então vamos terminar com a questão de permanecer, né? Vamos permanecer com os olhos do coração abertos. Allora Amém? rimaniamo con gli occhi del cuore aperto. Vediamo Amém. un versetto. João 5,38. Giovanni 5,38, Falando para os fariseus ainda, né? che parlava ancora ai farisei. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Ou seja, a palavra do Senhor não permanecia neles porque eles não criam. Ciò vuol dire che la parola di Dio non rimaneva in loro perché loro non volevano. Irmãos, o que atrai a palavra de Deus para nós é a nossa fé. Fratelli, quello che attira la parola di Dio a Amém. noi è la nostra fede. Porque ela gruda, né? A palavra Perché gruda na fé. la parola si attacca alla fede. Mas se você não tem fé, a palavra entra e vai embora. Ma se tu non hai fede, la parola entra e se ne va. Senhor Jesus, Senhor capítulo Jesus. 6, 56. Capitolo 6, 56. 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém. Oh, Signor Gesù. Ma aspetta. 6,56. 56. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Vou falar em linguagem moderna, tá bom? Parlerò in un linguaggio moderno. Quem faz imersão e grito de guerra permanece em mim e eu nele. Chi fa immersione e grida di guerra rimane in me e io in lui. Capítulo 8, versículo 31. Capitolo 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amen. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Olha, permanecer na minha palavra. Guarda, restare nella mia parola, perseverare nella mia parola. Permanecer na palavra, irmão, significa não é só ter um contato com a palavra e acabou. Perseverare nella parola non vuol dire semplicemente avere un contatto con la parola e basta, Mas é uma coisa permanente, ma è qualcosa che resta permanente, incessante, não é isso? è incessante. Por isso que nós temos todo dia o alimento diário, não é E isso? per quello abbiamo tutti i giorni l'alimento quotidiano. Temos o alimento diário em italiano, amém? Abbiamo l'alimento quotidiano in italiano. E agora nós vamos imprimir também, E né? adesso lo stamperemo. Vamos ter na forma de papel, amém? Avremo cartaceo E nós vamos também ter a imersão em italiano, e avremo anche l'immersione in italiano. amém? Amém? Estamos falando por fé aqui, né? Stiamo parlando per fede. O Senhor vai levantar Il tradutores Signore ci darà para traduttori termos tradução e imersão em per avere italiano. traduzione della immersione in italiano. Porque a gente estava tendo comunhão. Os adolescentes, você precisa ter o material em italiano. Che stavamo parlando che gli adolescenti hanno bisogno di avere del materiale in italiano. Mesma coisa conosco na Alemanha, nós precisamos traduzir a imersão por causa dos adolescentes. Come in Germania dobbiamo tradurre in tedesco per
a causa degli adolescenti. Eles entendem um pouco de português, mas não tem tanto assim. Loro capiscono un po' di portoghese, ma non così profondamente. E acho que os adolescentes aqui também, a língua mais forte deles é italiano, né? E anche, secondo me, anche qua è così, che gli adolescenti capiscono meglio l'italiano. Então precisamos fazer a imersão também em italiano. Quindi dobbiamo fare l'immersione in italiano. Vamos orar, o Senhor vai levantar tradutores, Amen. amém? Il Signore innalzerà traduttori. E aí para termos essa imersão, para as palavras permanecerem em nós. E così avremo parole che rimangono in noi. Porque você precisa todo dia ter contato com a palavra. Perché tu hai bisogno di avere contatto con la parola tutti i giorni. Isso que significa È permanecer. questo che significa perseverare. Amém? E olha, e aí vem o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E così c'è il versetto 32. Conoscerete la verità e la verità li farà liberi. Como que você vai ser liberto? Come sarai liberto? Você tem que conhecer a verdade. Tu devi conoscere la verità. Como você vai conhecer a E verdade? come conoscerai la verità? As palavras do Senhor têm que permanecer em Le você. parole del Signore devono rimanere in te. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Aí o capítulo 15, E poi il capitolo 15, versículo 4. versetto Aleluia. 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. 15:4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Como ele- assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amen. Porque sem mim nada podeis fazer. Io Amém. sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. No versículo 7 ele explica como que nós permanecemos nele. E nel versetto 7 lui ci spiega come dimoriamo in lui. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Aleluia. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E assim vos tornareis meus discípulos. E così Amém. sarete miei discepoli. Amém? Vamos permanecer no Senhor? Rimaniamo nel Signore? Isso nos faz manter os olhos do coração abertos. Questo ci fa mantenere gli occhi del cuore aperti. Sempre recebendo a luz da vida. Sempre ricevendo la luce della vita. Sempre cheio de vida. Sempre pieno di vita. E fecha também os olhos da nossa E mente. chiudi gli occhi della nostra mente. Crítico, certo e errado, Critiche, giusto o sbagliato. só cheio de morte, Pieno di morte. matando os outros. Uccidendo gli altri. Não é isso? Os olhos do coração estão sempre cheios de vida. Gli occhi del cuore sono sempre pieni di vita. Sempre trazendo vida de Deus. Porta sempre la vita di Dio. Amém? Amen? Com quais olhos você está vendo, irmãos? Con quale occhi state vedendo, fratelli? Amém! Aleluia! Amém.